Como observamos no início desses comentários, a angústia dos pais funciona como dardos que atingem diretamente os filhos desencarnados. Daí, Marcos lembrar suplicante a mãezinha que ela não chorava mais, se visse a sua querida Sheila cair de aflição, querendo ir ao seu encontro sem poder. Item 7. Irmã Luísa. Possivelmente Marcos se referia à amiga da família, falecida em Guaíra, São Paulo, há muitos anos. O irmão Puro, homônimo do pai das crianças, não foi ainda identificado, pelo menos nas recordações mais imediatas do grupo familiar. Item 8. Diogo, Pedro Diogo de Faria, irmão do avô Joaquim, faleceu em Guaíra no ano de 1934. Item 9. Tia Maria, cunhada de Dona Elite, faleceu com as crianças no acidente. Maria Prestes de Oliveira contava 21 anos e minutos antes do desastre deu um filho para a Dona Elite segurar no banco dianteiro do carro, pois não estava sentindo-se bem. A Cheirinha, que estava com a mãe, precisou passar para trás e pouco depois também foi colhida pelo impacto mortal. Estranha coincidência o acaso reunir pouco antes do acidente justamente os espíritos que deveriam partir. Item 10. Aquela veraneira. O veículo que colidiu com o carro e que se encontravam as crianças. Oportuna revelação, pois Chico não sabia dos detalhes do acidente. Fraterna de Estudos Espíritas pede licença humildemente levantar a voz inexpressiva e fazer cor ao grande concerto mundial que comemora o centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. A fraterna será a nota dissonante que completa o acorde maravilhoso de um mundo que se rejubila com a obra gigantesca e sublime deste vulto que viveu nesta era contemporânea, debilitado fisicamente sim, mas pleno de vida espiritual, de amor, ternura, compreensão. Afinal, quem é esse homem? É alguém que não se limita a cumprir com a obrigação assumida perante a própria consciência, mas que o faz com invisível dose de alegria cristã e devotamento indelimitável. Sua existência se desenvolve num plano de absoluta espiritualidade infensa às solicitações de ordem material que constituem o ideal da vida moderna. É um homem suspenso no infinito. Mas agora vamos falar de um menino pobre. Ele veio ao mundo no dia 2 de abril de 1910. Filho de operário inculto e de humilde lavadeira, até os 5 anos de idade, quando ficou órfão de mãe. Foi um menino como outro qualquer, mas estava escrito que aí começaria seu sofrimento. Era preciso que ele passasse pelo crisol da maldade humana, para que a humanidade penetrasse em seu coração generoso e o acompanhasse até o fim,
moldando o seu caráter, fortalecendo sua vontade, tecendo as malhas da sua estrutura espiritual, preparando os canais por onde iria fluir, mais tarde, a grande obra que lhe estava reservada. Quando sua mãe desencarnou, em 29 de setembro de 1915, seu pai se viu na contingência de entregar alguns de seus filhos aos cuidados de pessoas amigas. E o menino pobre ficou com sua madrinha, mulher obsidiada, irritadiça, que o maltratava cruelmente. e ele sofreu, ele chorou, ele morreu 1000 vezes para viver em nós, a fim de que pudéssemos viver dentro dele. Mas ele, o menino triste, não estava só. Um anjo de Deus, que fora sua mãe na terra, o assistia em seus momentos de angústia, de desespero, quando desarvorado, orava lá nos fundos do quintal. Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Mas minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo. Que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Mamãe, não me deixe aqui. Leve-me com a senhora. Estou preso muito, com vara de marmelo. Veja minha barriga como está. Toda ferida no lugar dos fica. Não posso, meu filho, mas sempre que você orar aqui, eu virei ajudá-lo com os meus conselhos. Não reclame, tudo isso acabará um dia. Um dia, o menino triste, que há dias não chorava, caiu em prantos na hora da oração. A mulher que o criava sob varadas de marmelo e espetadelas de garfos estava exigindo dele maior sacrifício. Chame a bezedeira para iniciar a ferida da pedra de Moacir era o outro filho adotivo da mulher má, um rapazinho de 12 anos. És essa ferida danada que não quer sarar. Ferida ao recém-nascido, tão patifuca, só pode curar com simpatia. Que simpatia é essa? É lambida de criança, Esse- sextas-feiras seguidas. Esse diabinho serve? Quantos anos? Um 5. Está muito magro, mas serve. Então ele começa amanhã, que é sexta-feira. Minha madrinha vai me obrigar a comer a ferida, mamãe. Você deve obedecer, meu filho. Seu sofrimento vai acabar. Dentro de pouco tempo, um anjo bom virá cuidar de você e seus irmãozinhos. Não contrarie sua madrinha. Seja humilde. Se você cooperar, teremos a paz que necessitamos para preparar um remédio que vai curar a ferida do menino. E seu sacrifício não será em vão. E ele lambeu a ferida 3 sextas-feiras seguidas. 2 meses depois, acabou seu martírio. Seu pai casou-se novamente e sua madrasta, alma boa e caridosa, o recolheu carinhosamente a ele e a todos os irmãos que estavam espalhados. Você sabe quem sou eu? Sim, sim. A senhora é um anjo bom que minha mãe falou que mandaria. E o menino triste, desde então, passou a ser um menino alegre. Então, seu pai resolveu levá-lo ao vigário de Matozinhos, que depois de ouvir o menino perturbado em confissão, recomendou que o garoto não lesse jornais, revistas, livros. Ninguém volta a conversar depois da morte. É o demônio que está perturbando você, meu filho. Mas, padre, minha mãe também conversa comigo. É o demônio.
O menino perturbado refugiou-se chorando nos braços da madrasta, criatura piedosa e compreensiva. Não chore, meu filho. Ninguém pode dizer que você está sendo perseguido pelo demônio. Se forem realmente espíritos querendo conversar com você, naturalmente isso acontece porque Deus permite. Percebendo que ninguém dava crédito ao que via e escutava em sonhos, certa noite rogou em lágrimas a sua mãe que o ajudasse e que lhe explicasse o que deveria fazer. Não exaspere, meu filho. Sem a humildade é impossível cumprir uma boa tarefa. Mas, mamãe, ninguém acredita em mim. E tem isso. Mas eu digo a verdade. A verdade é Deus, e Deus sabe o que faz. Não sei se a senhora sabe. Papai e o padre estão contra mim. Dizem que eu estou perturbado. Mole da cabeça. Modifique seus pensamentos. Você é ainda uma criança, e uma criança indisciplinada cresce com a desconfiança e antipatia dos outros. Não falte ao respeito com seu pai e para com o padre. Eles são mais velhos e lhe desejam todo o bem. Aprenda a calar-se. Quando lembrar alguma lição ou experiências recebidas em sonho, fique em silêncio. Não diga nada a ninguém. Se for permitido por Jesus, então, mais tarde virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, precisa aprender a obediência, para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança dos outros, se Jesus permitir. Mais tarde estaremos juntos. Não perca a paciência e espere. Acordando em prantos, o menino indeciso enxugou os olhos resignado. E durante 7 anos consecutivos, de 1920 a 1927, o menino resignado não mais teve qualquer contato com sua mãe. Ia à missa, confessava, comungava e acompanhava as procissões. Levantava-se às 6 horas da manhã para começar as tarefas escolares às 7 horas. Das 3 da tarde às 11, trabalhava na fábrica. Em 1923, terminou o curso primário no grupo. Em 1925, deixou a fábrica para se empregar na venda do senhor José Felizardo Sobrinho, onde o trabalho ia das 6h30 da manhã às 8 da noite. Com um salário de 13 cruzeiros por mês. Entretanto, continuaram as perturbações noturnas. Depois de dormir, caía em transe profundo. Andava pela casa, falava em voz alta, conversava com pessoas falecidas. Em 1927, sua irmã caiu doente. Era um caso de obsessão. Um casal de espíritas, José Emílio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio, ambos reunidos com familiares da doente, realizaram a primeira sessão espírita que teve lugar naquela casa. Na mesa, 2 livros. o Evangelho segundo